aleluia, que vou pregar em cima do livro de Isaías, capítulo 55, versículo 1 ao versículo 13, tema, busca a salvação. Aleluia. Glórias a Deus. Cada um deve ter um título aí em cima desse livro. Glória a Deus. Busquem a graça de Deus oferecida para todos. Outros, vem escrito, todo o povo é convidado a procurar a salvação. Aleluia. Quero falar, aleluia, no livro de Isaías, o maior profeta, aleluia, da Bíblia do Velho Testamento. Glória a Deus, aleluia. Né? Tem 66 capítulos, aleluia, glória a Deus. Né? Ele também profetizou 700 anos, mais ou menos, dizem estudiosos aí da palavra de Deus, antes de Cristo, antes de vir, aleluia, nosso rei da terra, aleluia, veio, aleluia, pronunciar, aleluia, juízo e salvação, veio falar do Filho de Deus, aleluia, veio anunciar o Messias que viria à terra, aleluia, e também anunciou o precursor que viria antes de Jesus Cristo, que seria também o profeta João Batista, aleluia. O profeta Isaías, ele profetizou, aleluia, em Jerusalém, aleluia, em toda Jerusalém, mas especificamente na cidade de Judá, aleluia, sobre o rei, mais ou menos os 4 reis que tinha lá na época, Jotão, Acais, Ezequias, Uzias, aleluia, filho de Amós, diz assim a palavra do Senhor. O próprio autor, aleluia, do livro é o mesmo profeta, o Isaías, aleluia. Quem já viu, aleluia, quem já leu, aleluia, e viu se cumprir hoje, no nosso tempo, as coisas que o profeta Isaías escreveu lá atrás, 700 anos de Jesus Cristo vir à terra. Quem já leu e quem já pode contemplar na sua vida, levanta a mão aí, aleluia, pode falar para Deus, não é para mim não, não é para missionária não, aleluia, então a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Glória a Deus, glória a Deus. Só perto para o livro de Salmos, que tem 150 capítulos na Bíblia. Glória a Deus. Mas vamos lá a leitura. Diz assim a palavra. Eu vou pedir para a igreja me ajudar, vou ler um, vocês lerem o outro, vamos fazer uma leitura responsiva. Diz assim a palavra. Ó vós todos os que tendes sede, vinde as águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. A igreja. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos firmes beneficências de Davi. Aleluia. Eis que chamarás a uma nação que não conheces e uma nação que nunca te conheceu. Correrá para ti por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Aleluia. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ele não voltará para mim vazia. Antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria sairei e em paz serei tirado. Os mortos e oprimidos cantarão perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. E em lugar
do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Aleluia, podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor Jesus, o Senhor de toda a verdade, Pai. Que possa, Senhor Deus amado, pela tua misericórdia, Senhor, nos arde, Senhor, Senhor, em nome de Jesus, que todos possam entender, compreender, Senhor, a voz do teu Espírito, Senhor, aquilo que tu queres falar a cada um, em especial nesta noite, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Bom, o tema é busca a salvação. Aleluia. Glória a Deus. Quem gosta de ser salvo? Várias perguntas, vários porquês. Como ser salvo? Tem vários tipos de salvação. Qual é o seu objetivo dentro desta palavra salvação? Igreja do Senhor Jesus Cristo. Com a sua salvação, a maior e específica, a mais importante que você quer para a sua vida. O que você precisa hoje? Pergunta ao Espírito Santo de Deus. O que você precisa ser resgatado hoje? Assim pergunta ao Espírito Santo de Deus. Aquilo que você mais tem necessidade. Aleluia. Hoje te pergunta, esta noite. O que mais, aleluia, anseia a tua alma? O que mais está dentro de você que Deus realiza na sua vida? Eu tenho certeza, pode ter dezenas e milhares de desejos, de sonhos. Mas a maior e única e mais importante para mim e para a sua vida é a salvação pela fé em Cristo Jesus. É sabermos que nós temos uma morada no céu. Aleluia, que através do sangue dele nós temos, aleluia, oh Jesus, um lugar celestial, uma morada santa, aleluia, nós teremos um corpo glorificado. E é isso nesta noite que o Espírito Santo quer falar comigo e com você diante desse tema, busca a salvação. E muitos esquecem desse tema, muitos esquecem desse princípio. Para isso, nosso Senhor Jesus Cristo veio à terra, morreu, aleluia, por nossos pecados, deu seu sangue puro, fiel, legítimo, sem pecado, filho de Deus, cheio de graça, cheio de formosura, diz a palavra de Deus, sai do seu trono, aleluia, e foi nos resgatar, assim diz a palavra do Senhor. E o que eu e você estamos fazendo, aleluia, com esse sangue tão precioso? Com esse amor tão incondicional que desceu para nós pecadores, aleluia. E que nós, aleluia, desde a medida que nós somos salvos, nós nos sentimos salvos, aqueles que têm certeza que o Espírito Santo testifica que somos valores, porque nós estamos salvando outros. Assim, faz uma outra pergunta ao Espírito Santo para nos ligar nesta noite para a amada igreja. Aleluia. O Senhor me convida, te faz um convite a começar pelo primeiro versículo, igreja. Pode, aleluia, acompanhar comigo. Diz assim a palavra do Senhor: ó vós, todos que tendes sede, vinde as águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinde sem limites. Quando o Senhor fala aqui assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele está falando, quem está com sede? Quem tem sede até hoje, desde o dia que aceitou Jesus Cristo? Quem tem sede, a palavra de Deus diz, confirma isso lá em Mateus 5, aleluia, no Novo Testamento. Aqueles que, aleluia, têm sede e fome da justiça de Deus serão saciados. Te digo nesta noite, se não for nessa terra, será na nova Canaã celestial, na preparada lá que o Senhor Jesus está preparando para mim e para você. Eu não sei se Deus vai poder, aleluia, poder ele pode, mas se ele quer, se ele quer da vontade dele, quiser nos abençoar poderosamente aqui na face da terra, mas te digo que depende mais de mim e de você do que dele, porque ele faz. Ele é Deus. E como a gente obedece a palavra, e quando a gente anda retamente, anda a palavra, não tem como. É a palavra, ele abençoa, é a justiça, ele é fiel, ele tem que cumprir com aquilo que está escrito.
não quero arrancar aleluia, eu não quero arrancar movimento, eu não quero arrancar emocionalismo, eu quero passar a mensagem, eu quero transformação de vidas aqui dentro para a glória de Deus. Quem quiser vir, diz assim já Isaías 53, quem deu crédito à vossa pregação? E aqui manifestou o braço do Senhor. Aleluia, assim diz a palavra de Deus. Mas naquele capítulo já foi moído sobre chagas pesadas, e ele morreu pelos nossos pecados, assim diz a palavra de Deus. E hoje, nessa noite, o Senhor Jesus quer me ajudar e te ajudar a gente se afastar do pecado. O pecado de quê? De não ler a palavra, principalmente. Ignorância da palavra de Deus, ignorância espiritual. Falamos e pensamos coisas que nem entendemos, porque não buscamos o alicerce, não buscamos a verdadeira leitura, como diz lá em Josué, medita na lei de dia e de noite. E achamos que estamos falando de Deus, a palavra de Deus, sem conhecer. Mas olha só, eu tenho um recadinho muito especial de Deus. Se você não sabe ler, aleluia, se você não tem entendimento das escrituras, porque é o Espírito Santo de Deus que dá sabedoria, ele pede só uma coisa: tenha Deus. Se você tem, ele está lá em Provérbios 1, ele te dá sabedoria. Porque peça a Deus assim: Senhor, me dá inteligência espiritual. Espiritual, Senhor, para ser somente sua, para permanecer dentro do meu coração, para não pegar contra ti. Amar a lei, os preceitos de Deus, os juízos de Deus, os preceitos é minha lei, é meu maior prazer, assim diz o salmista, no Salmo 119. Eu tenho certeza que você estará agradando mais ao Senhor, abundante mais, seminário, mais o Senhor do que a igreja, do que o ministério, do que o pastor, do que a missionária, de quem quer ser. O Senhor te conhece, ele te vê de dia e de noite, ele te chama de fogo, ele sabe quem são os deuses, ele está valoroso, ele está separado, e a palavra dele vai ser dita neste lugar. Como foi bem falado com o nosso pastor Gilmar, aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus, Jesus está voltando. E como está eu e você diante desse altar, porque esse altar aqui não é o Senhor, o povo da glória está aqui, o rei da glória está aqui, o povo da glória está aqui, está aqui. E ele fala: do teu pecado eu não me lembro. Mas ele quer verdade, andar reto com ele. Sabe que não pode e sabe que não pode. Ele te cobra isso. Sabe que não pode e sabe que não pode. O Senhor fala assim, o Senhor pastor usou novamente o pastor Gilmar. Estará coisa de subir, não vai subir a Bíblia. A tua casa está precisando de uma agir do Senhor. Ei, mas o Senhor te chama como luz e como sal. Quem é a luz? E ai, chebecada lá e a pedra da tua casa. Porque Jesus não opera, mas ele tem que colocar o sal e a luz lá naquele lugar. Porque a Bíblia aparece dois, se não concorda, algumas das três, a Bíblia bem clara, Jesus falou: na minha casa estarão 5, na minha casa tem 3, aí está também. Ai meu Deus, 2 para lá, 3 para cá. Pode dizer na minha, 1 para lá, 2 para cá, ou 2 para lá, 1 para cá. Como é que está a tua vida? Está assim? Estou fazendo a Bíblia, está glória a Deus, e seja luz. Porque ele vai levar a salvação é individual, busca a salvação. E você está preocupado comigo? O que eu estou fazendo? Está preocupado contigo? O que você está fazendo? Seminário, Macai, chama ele para orar, então para dar contigo para ver. Vai desistir. Vai desistir. Porque não tem assim suficiente para fazer a obra que o Jesus mandou fazer. Então, por que todo questionamento? Todo questionamento na vida do outro ou na vida da outra. A pessoa está cheia de espírito. Abençoa o homem, a mulher de Deus, abençoa o profeta. E o profeta e prospera. E se você não crer, eita Jesus, você não vai prosperar. Porque esse profeta de Deus que fala a verdade, que fala a verdade. Tua vida já mudou? A minha já mudou. Quem me conhece
Quem já me conheceu, misericórdia da minha alma. Só o sangue do Cordeiro. Mas desde o dia que eu levantei minha mão, eles vêm aqui e enviam a mim, Senhor, acabou a caramelo. Entrou a vontade de Deus. Ei, você está gemendo? Deus já começou a trabalhar, tá? Já começou? Está vendo a diferença? Já está vendo os ataques? É porque você está no caminho certo. Aleluia! Aleluia! Já tem a luz, já está separando. Mas Deus não pode andar junto com a luz. Incomoda. A nossa mente muda, a mente é de Cristo, então incomoda. Mas Isaías fala assim: ó, vinde. Ele está fazendo um convite. Vinde. Vinde as águas é a palavra. Aleluia. João 4,14. João 4 diz assim a Escritura Sagrada: água. O que significa a água? Jesus falou em João 4,14. Glória a Deus. Eu quero dar a palavra, irmãos, porque eu não quero falar por mim mesmo. Eita, Jesus, a palavra então produzir efeito, ele vai produzir efeito na sua e na minha vida. Diga assim o Senhor para a igreja. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Você vai falar de Jesus. E a palavra está dizendo: tem palavra de Deus na sua boca de dia e de noite. Está sendo usada. Parece que você não está sendo usada, mas o Senhor diz assim: você está sendo usado, você está sendo usado. Você está falando do meu nome, eu vou te ver. Jesus sabe que é um pesqueiro, vai só com arpão e traz. Sabe que joga rede. Sabe que joga isca. Ai, meu Deus, Jesus te chama como pescador de almas. Não vai falar de mim, de você, o que quiser. Ai, Jesus te conhece. Falando nele, o Filho de Deus, Jesus ressurreto, não vai falar de mim, de você. Chamou de demônio, por exemplo. Ai, vou chamar ele de você, demoniar. Jesus! Mas Jesus chamou você para crer. Chamou você para fazer a diferença. Você está fazendo a diferença. Não estou liberando para passar o que você está fazendo. Jesus te vê na parte espiritual. Não funciona com Deus aparência. Eu te digo nesta noite. Meu Deus! É forte, irmão, é forte. Jesus te chama para ser espírito. Ai,
merecia a lei do Senhor. Mas Jesus nos chamou para viver pela graça, para conhecer o sangue do Cordeiro que limpa nossos pecados, que nos leva para o céu e nos garante a salvação. Foi isso lá atrás que Isaías foi falar para o povo. Eita Jesus! Ele falou de sede, ele falou de convite, ele falou vinde. Convite ao povo a voltar para Deus. Até nós estamos na presença de Deus, achamos que estamos com Deus. Te digo, se nós estamos agradando o seu Santo Espírito, nós não estamos na presença dele, na retidão, na posição dele. Ele fala comigo primeiro quando eu vou passar essa palavra a você. Parecemos que fazemos tudo de Deus, só parecemos. Mas Jesus hoje chama eu e você para ter uma reflexão muito forte, muito dura sobre a salvação, porque Jesus tem perto, Deus está voltando. Estamos vivendo um tempo de Apocalipse, não de Gênesis, de Adão e Eva, que ela toda tarde falava com Adão e Eva. Ei, acorda, está se cumprindo as coisas do Apocalipse já. Ei, desperta tudo e dormes. Ganha alma para Jesus, faz um trabalho de bom evangelista, sobe as aflições. Aleluia! E naquele dia as tuas mãos e mostra o ano que tu fez para ele. Tu está pensando aqui que tu vai ter descanso na nova lá em cima no céu. Acima vai dizer o Senhor. E principalmente o Senhor fala assim, do menor ao maior. E principalmente o maior. O maior na terra é o homem. Porque o homem fala que o maior tem que ser cheio de medalhão, cheio de tudo. Pensa que lá no exército, lá como será no coronel. É tanta medalha que sobe até a roupa. Mas no reino de Deus é espiritual. Quanto mais você vir, quanto mais ser o menor, mais de coração, espírito, será o maior no reino do céu. Verá surpresa, lá em cima no céu. Quando você vê ele, lá em cima ele vai fazer bem. Mas ele não vai falar. Mas eu não vou pastor, isso não, pastor, somos pastor, acima dos pastores. Nós somos iguais. Assim não vai dizer o Senhor. Quer ser pastor, quer fazer a obra, quer ensinar, vai ser mais cobrado, diz a palavra de Deus. E pastor anda com ovelha. E pastor tem cheiro de ovelha. Pastor apacenta ovelha. Pastor presbítero. Não é irmãzinha da canela de fogo. Não é irmãzinha, não é irmãozinho cheio de revelação. É pastor! Ei! Jesus está falando comigo e contigo. Comigo e contigo. Como é que está a minha vida e a sua? Dia a dia na terra, né? Acabou 2013 e 2014. O que tu vai fazer nesses 365 dias de 2014 para o Senhor? Realmente, no Espírito. O que tu vai fazer assim para dizer ao Senhor? Nem que seja uma oração sincera, intercessão, clamor, na sua casa. Ele fala assim, oração é boa do céu e terra. Irmão é o pastor. Mas tempo e discernimento na oração, na profundidade do Espírito, na dimensão, na largura, na profundeza, assim como diz o apóstolo Paulo, é difícil. Saber o que Deus quer, saber o que Deus está pedindo, o que Deus está requerendo, o que Deus está dando a direção. Eita Jesus, são tantas coisas. O Senhor fala assim, desce, fala comigo, que eu te falarei coisas profundas que o Espírito não sabe. Tu vai esquecer até de você. Jesus fala assim, já deveria ter esquecido um pouquinho mais de você e lembrar mais do irmão, do próximo, da obra, do nome dele, o evangelho dele, como está sendo pregado, misturado, confundido, embolado. Ei, Jesus está voltando. Diga esta noite, assim diz o Senhor, o Senhor fala esta noite. Cada quem vem arrasar, ela chama na água. Não tem ninguém aposentado aqui, assim diz o Senhor. Ninguém está parado aqui, o Senhor não aposentou ninguém, não parou ninguém, porque parou de servir a Ele. Volta para o batente, assim diz o Senhor. Volta para aquilo que você deixou de fazer, assim diz o Senhor. E aquilo que você nem começou, o Senhor fala assim, se ali se apresenta, eu tenho algo para você fazer. Porque a cobrança vai ser geral, hein? Primeiro ele vai julgar nós, depois ele julga o mundo. A cobrança vai ser geral. E eu e você queremos ter uma balança,
que possamos passar. O que eu deixei de fazer por um tempo, mas depois eu fiz muito rápido, acelerei, fiz muita coisa. Eu fiz muita coisa, eu vigiei, sabe? Eu me calei, eu fiquei mais no espírito, eu fiquei mais ligada, porque realmente se eu não estava tentando para a salvação. Mas Senhor, graças a Deus eu consegui entrar pela porta, o Senhor me aceitou. Vinde, bendita e bendito de meu Pai, vai pelas portas. Assim nós dizemos o Senhor! Quer receber? Quer receber essa frase dele, próprio Senhor? Eu falo assim, bota a mão lá, que não recua não vai, para trás não recua. Dá glória a Deus, dá aleluia, que o povo desce, no mistério do glória, porque lá em cima você só vai dar glória. Se você não consegue dar glória aqui, te diga glória, você nem para lá. Glória sem mistura, na essência do glória, porque o Espírito de Deus, Romanos 8, diz que leva com gemidos destemidos as nossas orações petições. Não é eu e você, não é o nosso glória, é o glória de Deus, Espírito! Está forte, está com a glória com cabeça, com sangue, a valentia da alma, o magnífico, o Pai vive, desde espiritual. Ao seu discípulo dividiu a palha dele com todo mundo. Repara, ele repartiu. Ele pegou o que ele bebeu e deu para todo mundo assim. É Jesus, você está repartindo alguma coisa com o teu irmão? Aí ele disse, eu sou tititi de vidro. Porque se você rodar aí pelas igrejas, você vê que uma taça do pastor é desse tamanho. E o meu irmão é desse tamanho. O negócio é esse. Se o meu irmão será maior, ele está se enganando. Chega cada hora. Então não divide com ninguém, tá? Nossa, cristão, sabe? Porque eu já visitei, já. E eu não paro cuidado, porque eu não conheço a palavra. Mas isso não pode ser mastigado, isso não pode ser falado. Sabe por quê? Ele deu uma olhada, porque hoje falar a verdade dói. Mas Jesus falou para mim pregar a verdade. Tem gente que prega a verdade. Porque se ele prega a verdade, a vida é só uma coisa da perdição. Eu não tenho como saber que é da perdição da salvação. Eu tenho que pregar e falar a verdade. Isso mesmo, ele recebe. Oh, Jesus! Lembra disso que eu queria falar, mas o Senhor está me levando a falar. Mas de mim, se eu não falar. Mas estou conseguindo colocar algumas coisas aqui. Eita, Jesus, naquilo que Deus me deu, daquilo que Deus deu. É que Deus, ele é assim, ele que toma a direção, ele que fala tudo. Ele é aqui, eita, Jesus, eu penso na coisa, mas ele falou aqui, meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Jesus de Nazaré. E ele falou, tirai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi a vossa, aleluia, alma viverá. Porque convosco farei o concerto perfeito. Ele fez o concerto comigo e contigo. Tem uma aliança comigo e contigo. Dentro da casa de Davi. Está valendo até hoje. Passou pelo nosso rei Jesus. E está mais forte ainda. Errou, falhou, pecou, tropeçou. Ele falou, tem uma aliança perfeita contigo. É a palavra dele, perpétua. Como Davi pecou e a casa dele sofreu. Mas ele prometeu a Davi, deu uma aliança perpétua contigo. Se você tem uma aliança com ele,
deixe ninguém te tirar da presença, da posição de Deus. O homem pode falhar, o homem pode errar, mas hoje quem fala contigo é a Escritura Sagrada. Quem vai na pregação? Tu vem da pregação ou tu vem crer no ministério levando para o céu? Que aquilo que reste é que você seja transformado para a glória de Deus. Cheio do Espírito Santo. Atos e hoje na sua vida. Quero profetizar para vocês. Olha aqui diz a palavra em Atos 1:8. Atos 1:8. É para isso que você está aqui ouvindo a palavra. É para isso que você veio na escola bíblica. É para isso que está vindo as consagrações. Aprendendo com Deus. Atos 1:8 é simples. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, em Samaria até os confins da terra. Poder para pregar. Poder para ser enviado. Poder para ser livre para o Senhor. Para liberar as palavras do Senhor. Isso é o Espírito Santo de Deus. E você está numa escola. Jesus estava se todos preparando. Esse lugar vai levantar missionários, profetas aqui neste lugar. Não se preocupe se você vai chegar aqui. Nós só falamos assim, fala as minhas palavras. Ninguém vai falar a tua palavra. Ninguém vai falar porque é Deus que fala contigo e fala por ti. Ninguém vai te dar dinheiro, você não pode passar por você e ninguém vai crer com você. Não escarnece no Espírito Santo de Deus, não. Não escarnece, não. Porque foi Deus que tirou lá do amassar do pecado. Foi Ele que tirou da terra. Ele que pagou o preço. Não foi comprado pelo sangue dele. Não foi comprado por homem com mão, por ensinamento, por irmão que te escondeu, te chamou, te ensinou. É testemunha de Cristo, diz a palavra de Deus. Não deve nada. Ninguém deve nada a ninguém. A Bíblia diz que só não devemos só no amor. Isso não é devemos. Então seja grato àquele que é o único digno de glória, de honra e de louvor. Aleluia. O Senhor fala assim: quero eu na igreja santa, preparada, lavada. Ei, entra aqui, aleluia, ligada no Espírito Santo de Deus. Aleluia, não tem nada com as coisas do céu, as coisas do alto, porque Jesus aqui neste lugar, Ele vai fazer, aleluia, e vai fazer paralítico andar. Ele vai fazer mudo falar. Ele vai fazer cego enxergar. Ele vai tirar todas as enfermidades aqui, em nome de Jesus. Ele vai dar bênçãos aqui, já está dando bênçãos concedidas aqui neste lugar. Mas Ele quer mais melhor que isso. A salvação em Cristo Jesus. Se tu receber e tu ficar, inferno. Não adianta, tem inferno. Igreja tem inferno, inferno existe. Viu o calor que a gente não aguenta? É pior, nem sei quantos graus, nem quero falar. Eu só sei que a Bíblia fala que tem rangido de Deus, né? Ninguém explode. Ninguém. Choro, gemido, povo. Deus se matou. Cadê você? Cara feia que tu faz. E tu não pode sair no lugar, ninguém pode te ajudar a fazer nada. É Bíblia. Mas ninguém está tentando para isso. Meu Deus. Agora eu lembrei aqui da irmã, a diaconisa Carolina, que ela falou uma coisa assim: ah, Senhor, deixa pelo menos, Senhor Deus, se vai naquela porta lá e ficar bem na maçaneta, só limpando lá dentro, mas lá de dentro, Jesus. Tu já pensou nisso? Do lado de dentro? Será que tu consegue? Vai servir aqui, vai servir lá, não? Qual é o tamanho da sua coroa? Quantas pedrinhas? Quantas? Esmeralda, rubis, diamantes, ouro. Aí falando, só coisas de ouro. Só coisas que eu nem sei falar. Nem sei falar. Esse é o tamanho da coroa que está sobre a tua cabeça. Não deixa Satanás tirar de você, não. A coroa espiritual existe. Se Deus quiser confirmar e te dar uma noite de sono, de sonho, de visão, de revelação sobre o muito dele, sobre a coroa dele, eu tenho certeza que ele vai te mostrar. Mas tem que ser espiritual, tem que ser amigo de Deus,
Tem que ter comunhão de oração, devocional. E não derrubar irmão de oração. E não vir atrapalhar a oração. Não cobra nada de ninguém, não. Quem não vem, ora pelo que não vem. Quem está fraco, ora pelo que está fraco. E não tem uma chamada de oração de intercedor de calor. Não mexe com ele, com ela, não. Uns caladinhos que não vem. Mas senta ali, Deus mostra quem é de oração e intercessão. Senhor, tem misericórdia. Ajuda, Senhor, a tua igreja. Senhor, Deus amado, te digo que aqui neste lugar é intercessor durante o culto. O homem não mandou, o homem não falou, a igreja não tem lugar, não tem aposento para o intercessor durante o culto. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele rege a casa. E ele falou de intercessores, você está vivo! Para que o pastor tenha sabedoria no falar, para que for o eleitor, aleluia, igreja, ninguém escarnece do Espírito Santo de Deus. Quem está no controle de tudo é Ele! Não está fazendo nada. O homem não está deixando, não se preocupa não. Fizeram isso comigo. Não teve jeito. Na hora, no dia certo, no momento certo, Deus te levanta. Com muita glória e com muita autoridade. Jesus, porque está aqui, é a palavra. Deus Santo. Versículo 5. Eis que chamarás uma nação que não conhece, uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti. Por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou, Ele te deu a glória, a porção, a unção para fazer uma obra grande na terra. Assim foi com Jesus, assim será com cada um de nós. Aquele que crê em mim, diz a palavra, fará obras maiores do que eu falei. É impossível não. Somente creia. Somente creia. Você tem Facebook na mensagem, tem internet, seja lá o que for, você tem escola, você tem Bíblia, você tem tua boca, você vai fazer muito mais. Não está fazendo mais do que Jesus? Jesus podia estar sentado no computador na internet. Não. Mas Jesus fala assim, cuidado, não adianta ganhar o mundo e perder a sua salvação. A palavra, ela é estreitíssima. Ela corta para mim, corta para você o tempo todo. Aquele que ensina é exortado também. Exortar com amor. Mas ele fala assim, abre tua boca, fala a verdade. Fala a verdade. E ele fala, buscar o Senhor quando se pode deixar, invocar enquanto está perto. Deixa ir para o seu caminho o homem maligno, os seus pensamentos. Quando você tem pensamento ruim, a Bíblia te chama de homem maligno, ser humano maligno. Mas deixa seus pensamentos. Né? A Bíblia não é para fora. A Bíblia é para os crentes. É para aquele que segue, é a rede, é a lei, é aquilo, a nossa regra de fé e conduta, é para os crentes. Aí quando você se converte, tu passa para o próximo. Lá fora do mundo. Como é que você não se converteu, mudou nem um pouquinho, porque ensinar outro assim, é para ser crente assim, dando livre. É para mim e para você primeiro a Bíblia. Aí quando Jesus começar a falar, quando as pessoas começarem a sentir que a Deus está falando pela tua boca, aí tu começa a anunciar. Começa a falar em casa, começa a falar com o teu esposo, com a tua mulher, com o teu filho. Tem que cortar, tem que ser uma leoa. A leoa da tribo de Judá em casa primeiro. Tem que consertar teu filho primeiro, tua filha primeiro, para depois consertar os filhos dos outros. Ai, Jesus! Aí tu quer pegar como? Você vai olhar para a tua casa, como é que está a tua casa? Assim eu vou dizer ao Senhor. Conserta a tua casa. Você pode. Com autoridade no nome de Jesus, você pode. Discernimento, saber quem tem mais unção, quem tem mais Espírito de Deus, quem busca mais, quem tem mais disponibilidade, quem também se deixa ser mais usado. A Bíblia diz em Joel, né, que derramaria sobre ele, no Velho Testamento, sobre toda a carne, o Espírito de Deus. Se confirma lá em Atos que ele derramaria sobre toda a carne. Jesus, aleluia, o funcionário do Senhor falou, o seu Espírito, ele falou assim, vou derramar sobre o homem, valente, machista, autoritarismo não. Ele falou que dá também na mulher sábia, que sabe falar muito bem, cheia de posição, aleluia, que gosta de humilhar as pessoas. Ele não falou isso não, a mulher que se acha muito. E
inteligente. Deus também não falou isso não. Ele falou que derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. Ei, aquela criança profetiza, porque essa semana quem não viu já tinha visto, mas jovens aqui no mundo, semana passada eu vi uma criança mais ou menos à altura de 9 anos profetizando. Não foi? Não foi? Ficaram loucos. Usando disciplina de paletó, de terra, ataviado com pritão. A criança lá no perfumante. Não foi? Mas se não é Senhor. Eles vão afirmar. Sabe por quê? Aí a criança, verdadeiro louvor, vinde a mim, Jesus do reino, sabe? Não, ali é o Espírito de Deus, você é bom, homem, mulher de Deus. Ei, está usando uma criança, porque a criança, quando o Espírito Deus escolhendo o Senhor do Senhor, e te digo que ninguém para uma obra genuína verdadeira de uma pessoa escolhida do Senhor. Já pensou para a mão daquela criança? Não, que isso, minha filha, não chegar para o culto, não. Aquela criança, ter nascido, promessa do vento, culto, consagração, oração, culto, consagração. Ou então Jesus derramou e acabou, para mim não usa nem vinho, como que ela conseguiu? Não sei, agora é Deus, agora é Deus. Receba a Deus, vontade de Deus na tua casa. O Pai, foi Deus que te fez casa. Foi Deus que deu. Deus do céu e da terra. Jesus que operou na sua igreja. Aleluia! Glória a Deus! Aos olhos nus, aos incrédulos. Se você faz parte desse ministério, se você é incrédulo, com incredulidade, Jesus já falou, repito, aqui neste lugar, no Espírito, ele falou há um tempo atrás. Vou eu trazer gente de fora para receber, mas tem gente aqui que não vai receber, vai ficar na fila, porque é incrédulo, tem dúvida, tem certeza, ainda duvida do Espírito Santo de Deus. Mas eu também já liberou a palavra para missionário, não sairá do lugar. Eu estou falando que o Espírito Santo me deu. Alô, quem brincar aqui neste lugar vai pagar um alto preço, assim diz o Senhor. O Senhor Jesus já liberou isso para a minha vida. E eu não quero enganar a igreja, dizer que Deus não fala nessa casa, que aqui não é a palavra na casa do Senhor. Jesus chamou quando a palavra não fala. Não adianta. Ai, meu Deus falou, não foi isso não. Mentira, Deus vai fazer, porque Deus falou. Se brincar, vai pagar um alto preço. Infelizmente, tem que falar a verdade. Tem exortação, tem amor, tem tudo. Mas eu prefiro uma boa verdade que está viva e salva do que ser enganada. Jesus. Prefiro. Prefiro. Meu Deus, quem prefere? Você está entendendo o que Deus está falando? O profeta só chama arrependimento ao povo. Só isso. Só isso. A palavra de Deus ela se cumpre. Ele diz a Jeremias 1:12: eu velo para cumprir a minha palavra. O que tu vê, Jeremias? Tu vai acontecer. Tem palavras que falam a tua boca, mas não se cumpre, não vai acontecer, assim diz o Senhor, tá? Glória a Deus. Mas é uma palavra assim, ó, que coloca para lá e para cá. Também tem vários sábios para você que vai se cumprir também, tá? Como está lá em livro de Jó. Só recebe o bem de Deus, não receberia também não. Quem conhece a Escritura Sagrada não murmura, não reclama. Somente dá glória a Deus, que conhece a palavra. Glória a Deus, aleluia. É forte. Aleluia. Desculpa, mas Jesus falou para mim falar. Eu falo. Aleluia. Jesus é forte. Aleluia. Se prepara para os dias maus. A Bíblia fala. Para ficar firme, só para ficar firme, é para fazer nada, só para ficar firme. Efésios 6, a armadura de Deus. Você quer fazer alguma coisa? A palavra diz para você não fazer nada, só para ficar firme. Sabe o que é firme? Exército. Firme. Só vai sair dali quando o maior lá falar para primeira, segunda, sei lá, bate sim, bate o saco. É para ficar firme. Está firme com Jesus? Está firme com Jesus? Só o homem da tua vida que não vai não falar derrota para a direita, mas tu não vai atingir? Quero te tirar da lugar da posição que falou, não sai daqui, ninguém me tira daqui.
ninguém vai te tirar. Se Deus te plantou, você está enraizado na rocha, ninguém te tira! Mas aquela plantinha, diz a palavra em Mateus, que ele não plantou, ele tira até a raiz, ele arranca. Meu Senhor da glória. Então a conclusão do livro de Isaías é somente um: salvação e juízo. Não esqueça que há salvação, que há juízo. A palavra de Deus, todo mundo fala a palavra de Deus. No dicionário, eu fui pesquisar o que é a palavra, está dizendo uma promessa verbal, ou então sons articulados pela voz humana. Infelizmente, o mundo não pode falar a palavra de Deus. Ele pode ser usado nas mãos aqui, ó, ensinar outros motivos. Se ele compreender pelo Espírito Santo de Deus a palavra, ele consegue ser usado por Deus. Mas ele não consegue emitir sons. Então são sons articulados que foram no nome que se chama palavra. E também é um verbo, é uma ação. Deus age em silêncio. Deus está sempre agindo desde a fundação do mundo. E Ele está trabalhando na minha e na sua vida em silêncio. Ele falou que vela. Vela, eu busquei velar, é cumprir com vela. Passar a noite em vigília. Enquanto a gente dorme, Ele está tomando conta de mim, de você, do nosso sono, da nossa casa, nossos amigos, parentes, nossa igreja aqui, do corpo de Cristo. Quer dizer, velar, proteger, vigiar. Isso é velar, patrocinar. Então, aqueles que conhecem Deus, a palavra Deus, o dicionário diz que é um objeto de culto, ou desejo do Criador do Universo. Grave bem isso, Deus, objeto de um culto, ou desejo do Criador do Universo. A única coisa que você veio aqui foi para adorar a Deus, o Criador do céu e da terra, que fez tudo que nela há. Ele não é homem para que imita, nem filho homem para que se arrependa. Número 23, 19. Jesus é lindo. Ele diz que a palavra dele tem que ser sim ou não, passar disso do maligno. Então, irmãos, guarde a palavra no teu coração. Ame a palavra de Deus. Ame a Deus. Quando você entrar aqui, você vem adorar e cultuar Deus, que fez o céu e a terra. Criador de tudo. Amém? Eu agradeço por nós, em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos onde você está. Feche seus olhos. Eu vou te convidar nesse momento a você fazer a reflexão da sua vida. No tempo que ela estava ali pregando, Deus falava assim para mim: eu não quero aparência. Eu não quero aparência de crente. Eu quero adorador sincero. Adorador, espírito e verdade. Aleluia. Sabe por quê? Porque a palavra diz: buscai enquanto se pode achar. Aleluia. Ainda está aberta a oportunidade para você. Mas tem gente brincando de ser crente. Tem gente que chega na igreja, está até vestido como crente, fala como crente, se comporta como crente, até julga como crente. Mas não vive aquilo que deveria viver como crente. Aleluia. Ah, meu Deus! Começa aí a fazer o exame da tua vida. E aquele que se sentir realmente tocado, vai vir aqui na frente, vamos estar orando por você. Glória a Deus. Vamos estar orando pedindo: Senhor, começa a transformar, começa a fazer algo diferente. Eu não quero viver de aparência, eu quero ser o que é. O que diz a palavra que eu sou? Há uma promessa para mim e para você. E tem gente que ainda não entendeu que a promessa de Deus, ela vai se cumprir naqueles que são fiéis ao Senhor. Aleluia.
Chega de viver de máscara, irmão. Você não vai chegar a lugar nenhum. Pode ficar de pé, fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Daí onde você está. Porque eu sei que nessa hora é difícil realmente vir aqui na frente. Não é fácil. Não é fácil não. Eu tenho mania de dizer que para viver como do mundo é fácil. Mas para viver como crente tem que ter sangue de Cristo na veia. Isso não é para qualquer um não. Aleluia. É para muito poucos. É para poucos demais, infelizmente. Mas você daí onde você está, você vai colocar muito no seu coração. Nós vamos estar levantando o coração para que Deus verdadeiramente vai operar algo na tua vida.